Cumprimentos todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu quero nos agradecer a Deus. Segundo, eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos aqui no meu canal. Vocês que estão chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixe os seus comentários, aperte o sino de notificação para todos, deixe o seu like, meus irmãos, compartilhe este vídeo, ajude eu a anunciar a palavra do nosso Deus. Meus irmãos em Cristo, o que eu vou falar aqui é o que vem acontecendo hoje no século 21. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler só um versículo da palavra de Deus que está escrito lá em Lucas, capítulo 6, o versículo 12. Aconteceu que naquele dia subiu ao monte a orar, passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, escolheu os 12 e deu também os nomes. Amém. Meus irmãos em Cristo, eu tenho visto que hoje, no século 21, tem se multiplicado as pessoas que têm deixado de congregar, que não estão dentro de uma igreja. E muitas dessas pessoas estão aí nas redes sociais pregando a palavra de Deus. Peço para meus irmãos, não me leve mal, mas eu preciso falar a verdade. Se você não gostar de ouvir a verdade, eu só tenho pedir que você tenha paciência com minha pessoa, né? Mas eu preciso falar. Meus irmãos, no Velho Testamento, no Novo Testamento, existe igreja. Deus já deixou a igreja, que é a casa dele, para todos nós, e está ali para sentar, para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir a palavra de Deus. Deus escolheu ali ou um padre, ou um pastor para pregar a palavra. E nós devemos ter uma igreja para nós congregar. Mas, meus irmãos, o que acontece hoje, que muitas pessoas deixaram de congregar, estão aí nas redes sociais pregando a palavra de Deus, né? E não participa de igreja, não tem um pastor, não participa da Santa Ceia, e essas pessoas estão aí em redes sociais se passando. Uns são os pastores, outros dizem que são evangelistas, outros dizem que são missionários, e aí para frente. Cada um fala uma coisa. Mas, meus irmãos, será que você está certo? Porque eu tenho 26 anos que eu sirvo ao nosso Deus, com 2 meses já comecei a fazer a obra de Deus, eu nunca deixei de congregar. Eu estou aqui também numa rede social, mas eu tenho uma igreja, eu tenho um pastor. Eu acho isso muito errado, a pessoa querer ensinar e não sentar para ouvir. Querer que as pessoas escutem ele pregar, mas ele não senta para ouvir outra pessoa pregar. Eles querem ensinar, mas não senta para ser ensinado por um pastor. Essas pessoas que não têm igreja, estão em redes sociais, eles querem doutrinar as pessoas em cima da palavra de Deus, mas eles não sentam para ser doutrinário por outro pastor. Essas pessoas que estão aí em redes sociais, eles pregam a palavra, querem que as pessoas santifiquem as suas vidas, mas eles não sentam para ouvir um pastor falar sobre santificação do corpo, da alma e do espírito.
eles falam de salvação para as pessoas em cima da palavra de Deus, mas ele não tem um pastor, não senta no banco de uma igreja para ouvir um pastor pregar sobre salvação. Eles querem falar, mas eles não querem ouvir falar. Eles querem ensinar, mas eles não querem ser ensinados. Então, isso não é certo. Porque quando a palavra de Deus nos diz que não deixa a vossas congregações, como é costume de muitos, porque Deus não aprova o nosso trabalho se nós não temos uma igreja, não temos um pastor para pastorear, nós não participamos da Santa Ceia, nós não temos aliança com o pastor nem com a igreja ali, porque primeiramente Deus, segundo um pastor e uma igreja. Aí você diz, mas eu tenho intimidade com Deus, eu tenho experiência com Deus. Intimidade com Deus, todos nós devemos ter. Aliança com Deus, todos nós todos nós devemos ter, dependendo se está dentro de uma igreja ou não. Porque não é a igreja que salva. Agora, fazer as coisas certas é o que você não está fazendo. Você deixou a sua congregação. Você não está congregando. Então você está ensinando você está certo. Falar da palavra de Deus você está certo. Falar do amor de Deus você está certo. Mas uma coisa você está deixando a desejar, que você não tem uma igreja, não tem um pastor e nem participa da Santa Ceia. Então você, por um lado, você está certo, por outro, você está agindo errado. Por outro, você está agindo errado. Então, para tudo ser conforme o que Deus nos manda, não pode estar em falta nada. Tem que estar incompletos. Tem que estar completos. Entendeu? Eu estou aqui nas redes sociais, mas eu tenho uma igreja. Eu, para falar de amor, eu tenho que viver o amor. Eu, para falar falar do que eu falo, que é a palavra de Deus, eu tenho que também estar sentado para ouvir também a palavra de Deus, ser ensinado, ser doutrinário também, ser ouvinte e praticar aquilo que eu estou ouvindo da boca de um homem ou de uma mulher de Deus que estiver em cima do altar. Quando você chegar e perguntar para mim, pastor, você tem igreja? Tenho. Você tem um pastor? Tenho. Você está falando, mas você prega o que você vive? Prego, não é vivo? Então tem pessoa que está em uma rede social, mas infelizmente estão deixando a desejar, né? Por quê? Porque não estão agindo certo. E não é pouca pessoa não, é muitas pessoas que estão aí em redes sociais que não congregam, que não tem igreja. Meus irmãos, para nós alcançar as bênçãos de Deus e ser aprovado o nosso trabalho por Deus, nós precisamos estar em cima da palavra. Ó. Saiu fora da palavra, nós não estamos agradando o Espírito Santo de Deus. Nós não estamos. Deus, no Velho Testamento, já mandou nós congregar. E no Novo também. Não tem como fugir. Não tem como sair da realidade, da verdade. Tem que ser a verdade, a gente tem que ouvir a verdade, ainda que você não goste, e eu também não gosto, mas precisamos de ouvir a verdade. Como é que você quer ensinar se você não tem paciência para saber sentar para ouvir? Fica difícil, né? Então, primeiro procura uma igreja, vá congregar, vá ter um pastor, vá ter comunhão com a igreja, comunhão com o seu pastor, todo mês você participar da Santa Ceia, do corpo de Cristo. Você ser uma pessoa que tem uma igreja, que tem um ministério, que está debaixo da proteção, da cobertura espiritual de um pastor seu, de um pastor dentro de uma igreja, de que você está fazendo a obra de Deus de uma forma errada, e você achando que você está certo, e você diante dos olhos de Deus, você não está certo. Você pode estar certo no seu jeito de pensar, de agir, do seu jeito, e aos seus olhos. Mas diante de Deus, será que você está certo? Será que Ele está aprovando? Será que Ele está em concordância com você? Então, procure uma igreja.
Seja humilde para sentar para ouvir e aprender. Seja humilde e vá ser pastoreado por um pastor. Amém, meus irmãos? Fique com esta mensagem em nome de Jesus. Compartilhe este vídeo em nome de Jesus. Até o próximo.